estou aqui em Lisboa com o irmão Facatino, acabámos aqui de almoçar lindamente em minha casa, ele veio até Portugal, tivemos a oportunidade de fazer este almoço sobre os projetos no Cacai, e que são muito importantes, por isso falámos sobre as necessidades dos meninos e principalmente estamos a querer resolver o problema do esgoto e da comida. Esgoto, da drenagem, da comida e outros problemas, dos livros. E dos livros. E dos livros. Os livros já vão sair. Os livros já vai sair. Os caixotes que me deram a semana passada já vão sair esta semana através dos missionários do Verbo Divino, num contentor que já está no Porto, prontinho para ir para Luanda, não é? Prontinho. Eu vim cá, aproveitei a oportunidade de passar cá de Lisboa, também para cumprimentar aqui a nossa grande amiga, que foi a motivadora da angariação dos livros para a nossa biblioteca lá de Cacais, para lhe agradecer e agradecer também o almoço que tivemos aqui, que foi magnífico. Um bacalhau português, um almocinho português, sopa de cenoura e bacalhau. E agora vamos comer um pastel de Belém. Que é um pastel típico de cá, não é? Exatamente, ali à beira do Rio Tejo. É isso. É só para ver como é que o mundo é global, não é? Nós nos conhecemos pela internet e agora aqui estamos face to face, não é? A partilharmos a experiência que nós tivemos em comum em conseguir angariar livros para as crianças que necessitam delas no nosso país, em Luanda, especificamente no Cacais. Não é? Foi um grande trabalho. Obrigada, Celso, por estar aqui connosco também. Quer um cafezinho ou alguma coisa? Olha só, muito obrigado. Eu vou fazer uma entrevista aí para vocês agora. Vou me dar essa licença, né? E... Ô, Luísa... Não gostou, francamente. Ok, eu vou fazer a pergunta e vocês vão respondendo então, tá bom? Nós temos ainda um tempo bom de gravação. Então, vou começar pelo Facatino. Facatino, como é que você está vendo essa globalização, esses trabalhos, né, que a gente conseguiu iniciar o ano passado, no Angola Conectada, e como que você vê essa evolução, não só o conhecimento que o angolano passa a ter de várias outras partes do mundo, como também várias outras partes do mundo tendo acesso à África, né, que até então a gente estava muito distante, né? Como que você está sentindo isso? Para mim, sobretudo, o facto de ter viajado aqui na Europa nesse preciso momento, depois de ter entrado em contato consigo, com as novas tecnologias de comunicação, dei-me conta que o mundo está a avançar cada vez mais rapidamente. Sem essas novas tecnologias nós ficamos como que um pouco atrasados no tempo. Portanto, isso nota-se pelo facto das comunicações serem cada vez mais rápidas e também podermos criar uma sinergia, não só a nível local, mas a nível mundial, com pessoas que estão conosco virtualmente na internet e que nos ajudam ou vão nos ajudando para causas comuns. Portanto, isso é possível graças, portanto, essas novas tecnologias. E também tem esse aspecto, para além do aspecto virtual, há esse aspecto, por exemplo, que é quase milagroso, alguém que a gente conheceu virtualmente, agora podemos estar aqui a partilhar juntos, não é? O mesmo pão, a mesma água, o mesmo vinho, tendo como base, suporte, um projeto que nós tivemos em comum, por exemplo, nesse caso, não só a questão do livro, mas outras questões que têm a ver com o projeto social que eu estou a dirigir lá em Angola, no Cacais. Portanto, é um avanço muito grande e eu creio que o futuro passa necessariamente por essas novas tecnologias. O que eu penso é que saibamos aproveitar o máximo possível para podermos melhorar a vida dos mais carenciados, sobretudo, os mais necessitados, as crianças, os velhos, os pobres, não é? Que necessitam e não sabem como serem ou podemos ajudar. Não sei se deu para responder a sua questão. Opa, perfeito. Ô, Luísa, eu queria que você falasse um pouco sobre um projeto que volta e meia você dá uma pegadinha nele, fica quietinha, que é a Bebeteca. É isso o nome? Ora, primeiro, antes de começar a falar do projeto, tenho que falar que ele, de facto, foi como se tivesse recebido aqui um velho amigo, não é?
Depois de ter falado tanto com o Facatino e de conhecer tão bem, pronto, isto tem que dizer que foi um grande prazer aqui estar. E de facto estivemos a falar sobre esta necessidade ou não que têm de ter uma biblioteca para bebés e um centro comunitário aberto lá no local. Porque, de facto, eu gostava muito de poder usar o meu conhecimento e mesmo os materiais que eu tenho para disponibilizar para as crianças mais pequenas os livros para bebés, os brinquedos didáticos, tudo que promove a aprendizagem das crianças antes de entrar na escola. Mas também numa vertente de educar as famílias e de mudar a relação das famílias com as crianças. Agora estava aqui a falar com a Facatino e é verdade, eu para bolar um projeto, para escrever um projeto, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir ver. E por isso agora o meu próximo objetivo é Luanda, como é que eu lá chego, não é? É verdade, bem-vinda já, muito bom. Exatamente, tenho que lá chegar para saber onde é que vou colocar os meus arraiais. Sim. Eu penso que tendo um conhecimento real da situação, a gente tem uma visão maior e vai com os pés bem assentes no chão, que o que vai fazer terá um resultado, um impacto que é de que se espera. Exatamente. Pois. E por isso isso é o meu novo projeto, é ir até Luanda, saber e ver no real. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta e a resposta vocês vão dar no próximo bloco, enquanto vai renderizar a imagem aqui. Enquanto isso, vocês vão pensando. Primeiramente, eu vou fazer a pergunta ao Facatino. Como que ele está vendo esse momento maravilhoso que Angola está vivendo, com a eleição, inclusive, para presidente da República, uma maturidade democrática muito grande e uma solidez, né, em termos de país, como ele vê isso, e eu queria que ele desse então a sua fala, que dia 31 nós teremos em Angola, né, com a graça de Deus, a eleição, acredito que para todos os níveis. Então já está renderizando a imagem e na sequência o Facatino então entra com a fala dele, ok? Portanto, quanto ao processo democrático atualmente em Angola, eu penso que se cumprirem todos os pressupostos que estão na mesa sobre as regras para as eleições e conseguirmos realmente com transparência e resultados legais, aquilo tudo, e vencer o partido ou o presidente que tiver maior votos, eu creio que será um passo muito grande para a nossa democracia e para o país em geral. Isso não só para a estabilização da paz, mas sobretudo no ponto de vista económico. Portanto, eu penso que atualmente muitos parceiros privados ou estatais têm um certo receio se as eleições vão correr bem ou não, quais serão as consequências pós-eleições. Mas acredito que, pelos passos que estamos a dar, e se os resultados forem positivos, isso vai dar um passo, vai ser um trampolim, tanto para o nosso país, porque as empresas ganharão mais confiança para investir no país, não é? A paz vai se consolidar com mais firmeza e os angolanos poderão projetar com mais esperança, mais luz o seu futuro, visto que as bases estarão lançadas para um desenvolvimento mais sustentável. E também, por outro lado, os parceiros internacionais, empresas, países, pessoas particulares, encontrarão um campo onde eles podem investir com confiança, porque as leis estarão claras, a democracia estará estabilizada e então poderão contribuir não só para o desenvolvimento de Angola e de África em geral, mas também do mundo em geral, dos países onde essas pessoas vêm. Portanto, essa é a visão geral que eu tenho uma visão muito positiva e acredito também com muita esperança que tudo vai dar certo. Perfeito. Luísa, queria que você desse uma mensagem, mas não para os angolanos. Agora a mensagem tem que ser para os portugueses, porque nesse nosso contato, né, eu tenho tido a possibilidade de estar em contato com várias pessoas, principalmente de Portugal. E às vezes eu sinto o pessoal meio triste, meio assim, maré baixa, como a gente diz aqui no Brasil,
em razão das dificuldades momentâneas que vocês estão passando. Lembrando que nós aqui no Brasil vivemos vários anos com muitas dificuldades. Então eu queria que você, como você é muito otimista, você deixasse a sua mensagem, né, para os nossos irmãos portugueses, aqueles que estão tristes e que de repente, é aquela história, né, na crise tem os que choram e tem os que vendem lenço, né? Olha, Celso, eu nem choro, nem vendo lenços. Eu vou com a crise, mas por cima da onda. Perfeito. O que é ir por cima da onda? A crise também tem muita coisa de positivo. Se calhar, de facto, nós vivíamos com coisas a mais. Precisávamos de coisas a mais. E há uns que até é bom que aprendam a viver com menos. Há outros que, de facto, a onda do desemprego, da dificuldade, nós temos aqui alguns problemas muito grandes, um dos quais é com o crédito bancário, por isso há muitas pessoas a perder a casa, e o outro é com a saúde. Os nossos médicos estiveram em greve pelo Sistema Nacional de Saúde, que tem muitos cortes a semana passada. Isso foi uma coisa muito importante, foi uma classe inteira que fez greve para melhorar as condições dos utentes mais carenciados. E são problemas que nós temos muito graves e são do governo e que não passam pela ação individual, exceto naquilo que nós nos expressamos de que não gostamos e podemos fazer greve e podemos expressar. Por outro lado, eu nunca vi em Portugal tanta solidariedade, eu nunca vi tanta gente a ajudar. Eu sou uma pessoa que recebe donativos de muita gente para dar e cada vez mais tenho gente a dar-me para dar. Quando eu digo fulano anda à procura de emprego, aparecem as pessoas ativamente a tentarem procurar emprego, cada vez também vejo mais pessoas a tentar encontrar o seu próprio emprego, e por isso eu acho que em tudo na vida há um lado bom, e até na crise há um lado bom. Acho que nos vai fazer melhores pessoas, mais equilibrados, e que vamos à luta e vamos superar e vamos andar para a frente. Vamos ser um país exemplar na Europa. Eu não tenho dúvida, viu, Luísa? Eu não tenho dúvida, até por conta de um mundo lusófono que a gente faz parte, né? Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal. E eu tenho sentido nas minhas viagens que o mundo lusófono começa a se descobrir mais, até por conta das tecnologias, porque quando a gente depende muito da mídia, a mídia ela é muito sensacionalista, né? A mídia comum, tradicional, ela precisa vender, aquela história toda. E agora, com o advento das tecnologias, a gente percebe que o povo consegue falar mais, né? Então eu vou fazer mais uma pergunta a você. Eu tenho realmente sentido isso, que esse lado solidário do povo português é algo impressionante. Não consigo sentir essa mesma pegada aqui no Brasil. Tanto é que vamos citar o exemplo do contentor solidário, né? A gente já tinha pensado nesse contentor, eu dormia, sonhava com ele, mas o primeiro ocorreu aí, né, com a ajuda da Soares da Costa, dos advogados, com o seu trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco mais. Eu queria entender de onde vem essa raiz, né, da solidariedade. Eu vou deixar a imagem renderizando e assim que terminar, você já entra falando sobre a raiz. Eu queria entender de onde vem essa solidariedade, onde foi plantado isso dentro da alma do povo português, ok? Eu acho que a solidariedade nos portugueses é uma coisa que é muito natural nos portugueses, ou seja, nós na rua não passamos indiferentes por uma pessoa que está caída, nós damos a mão para levantar. Acho que ajudamos os vizinhos, acho que ajudamos a família e depois ajudamos a comunidade mais próxima e também a mais distante. Quer sejam países que nós consideramos que nos são muito próximos culturalmente e pelas relações históricas que temos com eles, como é Angola, Moçambique e Cabo Verde,
como países mais distantes, não é? Nós também conseguimos aqui ter ações de solidariedade para as vítimas do tsunami, ou para o Haiti, ou para outro país. Perfeito. E isso eu acho que é uma coisa bonita dos portugueses e que é educada em casa, que vem de casa. A solidariedade é uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu observei, aprendi observando na vida, é que de facto é individual, é uma atitude individual, é uma decisão individual. A pessoa individualmente decide: eu vou ajudar. Há pessoas em que isso é natural, e eu acho que as pessoas a quem isso é mais natural são as pessoas que passaram dificuldades e que olham para o lado e pensam: eu sei como é que o outro está a sentir, que não sabe como é que vai dar comida ao filho, e que são pessoas que não dormiram de noite com preocupações e que querem ajudar, quando têm um bocadinho mais, querem ajudar. Eu, de facto, encontro a solidariedade em pessoas e não em pessoas que têm mais recursos. Não é o facto de eu ter a mais que me faz dar ao outro, não. É uma atitude individual. É um valor que as pessoas dizem: eu vou fazer, porque eu acredito que o mundo tem que ser justo, mas eu não estou à espera que os outros façam. Há muitas pessoas que estão à espera que um dia lhes apareça uma ONG, uma grande organização, a Unicef, lhes bate à porta a dizer: venha colaborar connosco, e só assim é que essas pessoas pensam que poderiam colaborar. Ou então pensam que resolver o problema de uma pessoa ou de um orfanato não chega, e então não fazem nada porque acham que aquilo não é suficiente, mas não é verdade. De facto, se nós todos fizermos um bocadinho, e mais, se nós todos fizermos um bocadinho, e mesmo que façamos mal, ou seja, que nós vamos ajudar as pessoas erradas, que a nossa ajuda seja roubada e não chega ao local, esses obstáculos que também acontecem na solidariedade não podem fazer parar as pessoas. Nós temos que andar para a frente e pensar que em todo sítio há obstáculos, e também na solidariedade, não é? Por isso, às vezes há pessoas que dão uma coisa e como essa coisa não foi aproveitada, nunca mais dão. Não é verdade. Eu dei aqui, não resultou, eu vou dar amanhã noutro sítio. Eu vou tentar encontrar os meus caminhos dentro desse mundo. Mas isso é uma atitude individual. Cada um decide individualmente. Acho que isso é o que nós sentimos, não é? É isso. É isso. Perfeito. O Facatino, vou aproveitar você aí, e eu tive a felicidade, né, de estar em Angola, em Luanda, lá os cuidados inclusive do próprio Cacage, em setembro do ano passado, e lá eu conheci um grupo de jovens portugueses que realmente me chamou muita atenção. A Francisca, o João, a Ana, a Diana, enfim, sei lá, eu vou esquecer, eu não vou lembrar o nome de todos. Mas eu queria que você falasse como foi a repercussão do trabalho do Gás África no ano passado, após a sequência dos meses. O que você observou nos meninos? Quais foram, na sua visão, as principais contribuições que o Gás África deixou lá para vocês no Cacage? Sim, posso falar? Pode. Pois, o Gás África, portanto, nem é a primeira vez que eles vão em Angola, portanto, já desde o tempo do Padre Horácio, eles têm a cultura de irem, portanto, aproveitar o seu tempo de férias para irem partilhar durante esse tempo com as crianças do Cacage, do Centro Ronaldo Jansen, e também com outras crianças da província da Huila, se a memória não me engana. Portanto, a presença deles tem sido sempre querida e esperada. Porque vocês sabem que as nossas crianças são maioritariamente rapazes, são crianças de rua, carenciadas, e naturalmente quando recebem jovens no seio deles, que convivem, partilham e vêm ensinar, sobretudo na questão afetiva, isso marca profundamente as nossas crianças do ponto de vista emocional. Portanto, ajuda as crianças a serem melhor do que aquilo que elas são. E o Gás África, quando vem, tem essa capacidade realmente de reunir as crianças, falar com elas pessoalmente, pôr o acento, tanto
na parte, no ser humano, no ser pessoa de cada uma delas, a autovalorizar-se, aumentar a autoestima da própria criança, portanto isso falando no aspecto humano, mas também temos outros aspectos, tipo a questão da educação, que eles dão formação não só às crianças, mas também aos nossos trabalhadores, aos nossos funcionários, para que eles possam continuar a fazer melhor o trabalho que fazem normalmente, que é a assistência das crianças, ajudar as crianças. Por exemplo, recordo que esteve lá há anos também uma jovem da Gazáfrica que nos instruiu na questão da nutrição das crianças, como é que elas têm que comer, como é que temos que organizar a nossa despensa e tal. E, portanto, são vários aspectos que deixam a sua semente lá no centro e que nós vamos preservando e tentando desenvolver. Naturalmente que é um trabalho que exige uma constância, uma perseverança constante, e a presença deles anual ou periodicamente tem sido muito, muito importante para nós. Esperamos que eles continuem a fazer isso. Tanto não só para Gazáfrica, mas também para outros jovens que, mesmo lá em Angola ou vêm de outros países, que têm dedicado parte do seu tempo para fazer bem ao outro, para ajudar a fazer com que o outro seja mais alguém, seja mais pessoa e tenha também um pouco mais de vida do que aquela que nós encontramos. Perfeito. Portanto, esse é um desafio também que eu lanço aos jovens de todo o mundo, aos jovens angolanos, aos jovens portugueses, aos jovens brasileiros. E o Centro Arnaldo Jansen está aberto para aqueles que querem terem também experiência de partilha com os mais pobres, uma experiência real no terreno. Perfeito. Agora eu vou livrar a sua cara e eu gostaria que você já se justificasse como você está aí em Portugal com a Luísa e não arrumou tempo para visitar o pessoal do Gazáfrica, né? Portanto, primeiro a Luísa, por quê? Porque a Luísa está em Lisboa e foi muito mais fácil. Por exemplo, cheguei ontem à noite e hoje já nos encontramos, não é? E em princípio realmente estou disposto, gostaria de me encontrar com toda pessoa possível do Gazáfrica e não só, e todos aqueles que já de uma maneira ou outra têm colaborado com o Centro de Acolhimento de Crianças Arnaldo Jansen. Sei que vou me encontrar com alguns grupos lá no norte, no Vilar Formoso, no Tortozendo. Há um grupo que nos ajudou ano passado, fez uma recolha com as Mãos Unidas, nos ajudaram lá no centro. Também penso passar por aí se existir oportunidade para isso, porque eu sei que o pessoal nesse momento está ocupado, tem férias e tal, mas na medida do possível, aquelas pessoas que eu puder encontrar, realmente gostaria de me encontrar com elas. Perfeito. E gostaria, inclusive, havendo possibilidade de registrar o encontro para que mais pessoas possam estar conhecendo vocês, né? O trabalho do doador, que no caso a Luísa faz com muita propriedade, e o trabalho que eu pude ver em loco lá, as dificuldades não são poucas, né? Mas unidos é mais fácil, né? A gente juntando as forças. Eu vou pedir então agora, Luísa, para você deixar uma mensagem final. Viu, Luísa? Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para a gente encerrar a nossa entrevista e na sequência o Facatino deixa a mensagem dele, tá? Pode começar. Queria testemunhar que este momento na minha vida que é um momento importante, porque nós temos ideias, queremos mudar o mundo, nem sempre o conseguimos, e o facto de estar aqui com o Facatino e ter esta ideia de que posso contribuir e que os dois podemos, não é só contribuir, é mesmo pensar em conjunto sobre problemas que achamos ambos que são problemas. Acho que é um bom momento da minha vida. Muito obrigada por este convite que me fez para eu lhe convidar para almoçar. Sim, é uma maneira de partilhar, naturalmente. Partilhar problemas é uma coisa excelente. Sim, também gostaria de deixar a minha mensagem, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer a todos que de uma maneira ou outra têm ajudado o centro, a começar aqui pela Luísa, Gazáfrica, os missionários do Verbo Divino, os amigos do Verbo Divino, todas aquelas pessoas particulares, individuais que eu não conheço pessoalmente, mas conhecem a obra, e dizer que o desafio é nosso, portanto não é só meu, mas é de todos nós que estamos conscientes das dificuldades e das lutas que existem, tanto
nesse projeto em particular, mas existem outros projetos, e deixar que os nossos corações estejam abertos e disponíveis a podermos ajudar o mundo a ser melhor do que aquilo que é agora. Portanto, se cada um de nós pôr um bocadito de solidariedade, eu creio que não só nos faz bem, mas faz também bem àquelas pessoas que vão usufruir desta solidariedade. Mais uma vez, muito obrigado, e obrigado por essa oportunidade. És o meu escudo, minha canção, meu mais que tudo, minha chuva de verão. Contigo eu posso voar, contigo eu posso até cair, porque és o meu chão, és o meu chão, és a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És meu ponto de partida, a minha noite fria. És o meu mar, minha cama pra dormir. Contigo eu posso chorar, eu posso até cantar, porque sei que me vais ouvir. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És silêncio, e a minha voz também. Se alguém em quem confiar, és tu. És a luz que brilha em mim, a razão do meu sorrir. E se hoje estou aqui, é por ter-te ao pé de mim. És a luz
é por ter-te ao pé de mim.